Olá, galera. E aí, terceiro ano, tudo jóia com vocês? E aí, gente, hoje nós vamos então iniciar aí as nossas atividades pelo portal, né? Tendo aí as nossas atividades EAD, né, gente? Esse isolamento é infelizmente necessário, né, para nossa proteção dos nossos, né, galera? O momento de vocês estarem aí na reta final, né, deixa a tensão piorar um pouquinho a situação, né? Mas vamos ter calma, vamos ficar tranquilos, tá? Vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível, ajudar vocês o máximo possível para que vocês não tenham grandes perdas, né? Principalmente estando aí nessa fase final, tá? Então hoje a gente vai ir para o módulo 5 de vocês da Física 2, né? O último módulo aí da apostila 1 de vocês, tá? Em que a gente começa a fazer a discussão da parte da calorimetria, tá? Então, gente, só relembrando com vocês, em sala de aula a gente falou sobre temperatura, né? A gente começou nossa Física 2 aí falando de temperatura, discutimos o que é temperatura, né? Medida da agitação das moléculas de um corpo, né? Uma característica do corpo, certo? E agora a gente analisamos também dilatação, né? Que é uma consequência da variação de temperatura. E agora a gente vai partir para a discussão de calorimetria, tá? Esse conteúdo, gente, aparece bastante aí, essa parte da termodinâmica na calorimetria aparece bastante para vocês no Enem, tá? Então, espero que vocês assistam, anotem as dúvidas, tá? Assistam com muito carinho, vão anotando as dúvidas, tá? Que a gente vai fazer várias outras partes aí desse capítulo, então vou separar ele em partes para vocês. A gente vai começar primeiro só com o iniciozinho da calorimetria, calor sensível, vamos discutir atividades, tá? Porque é um conteúdo muito importante e valioso para vocês no final, tá? Então, gente, primeira coisa é identificar, né, o que a gente vai trabalhar em calorimetria, o que seria importante para vocês. Na calorimetria, a gente precisa entender o que é calor, tá? Então, calor, gente, primeiro que não é uma característica do corpo, tá? Calor, ele é, na verdade, um tipo de energia, né? A gente chama de energia em trânsito, porque ela só vai acontecer se a gente tiver corpos com temperaturas diferentes. Então, o calor, ele flui de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Enquanto tiver temperaturas diferentes entre dois corpos, entre dois meios, tá? Entre um corpo e um meio, tá? Desde que exista temperaturas diferentes, vai estar fluindo calor, essa energia vai existir, certo? No entanto, se você chega num momento em que os corpos trocam calor e eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, tem a mesma temperatura, não existe mais o calor, não existe essa energia em trânsito, tá? Então, o que a gente precisa saber? Calor é um tipo de energia, como a mecânica, como a elétrica, né? É um tipo de energia que a gente chama de energia térmica, e ela só vai existir quando a gente tiver meios ou corpos com temperaturas diferentes, sabendo sempre que ele vai fluir de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Sempre tentando atingir o equilíbrio, certo? Galera, aqui só colocando para vocês uma relação que a gente fala muito sobre a questão de calor ser energia, tá? Isso daqui foi um experimento feito para se provar, né, que calor nada mais é que um tipo de energia. Então, colocou aqui, né, roldanas e objetos aqui. Esses objetos, gente, eles iam deslocando ali devido à força da gravidade, né? Então, tinha uma energia mecânica ali para deslocar, né? E ao deslocar, eles iriam girar essas pás aqui, onde a gente tinha dentro desse recipiente um líquido, água, tá? E um termômetro. E viram que quando essas pás giravam, essa água, ela variava de temperatura, ela aumentava a sua temperatura, né? Então, gente, um tipo de energia se transforma em outro.
Então, foi provado que energia mecânica se transformava em térmica. Então, térmica também poderia se transformar em mecânica, né? Então, daí a gente tem o experimento provando, né, que calor é um tipo de energia, né? Sistema internacional, gente, energia ele é dado em quê? Ele é dado em joule, tá? Então, quando você está analisando energia mecânica, cinética, potencial, né, energia elétrica, aparece muito a unidade joule, que é a unidade do sistema internacional. No entanto, a energia térmica, o calor, aparece muito dado em caloria, tá? Então, caloria é sistema usual e joule é sistema internacional. Então, para a gente aqui, vocês vão ver que os exercícios vão aparecer muito a unidade de caloria, tá? E, às vezes, tendo que converter para joule. 1 caloria aproximadamente 4,2 joules, tá? Se no exercício, para facilitar a vida de vocês, quiserem aproximar para 4, sem problema. Se é uma questão fechada, você pode aproximar, você vai achar um valor aproximado, seria até melhor, né? Evita aí, de repente, errar a continha por causa dessa vírgula ali, tá? Então, o que significa isso, gente? Isso daqui, na verdade, o que a gente pensa em caloria, a gente joga muito para alimentos, né? Então, você pega lá a embalagem de um alimento, tá lá qual é a caloria dele, né, em calorias e qual é esse valor em joule convertido. E tem umas embalagens que tem até a conversão em joule também, tá? Na verdade, gente, é a quantidade de calor que aquele alimento consegue ceder, né, quando ele é queimado. Isso que significa a caloria do alimento. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, eu vou pegar um amendoim, tá? Vou colocar fogo nele e vou deixar ele queimando, tá? Como se ele fosse uma fonte. Então, eu coloco fogo no amendoim e deixo ele queimando, certo? Aquela energia que ele libera na sua queima, ela pode ser utilizada para aquecer um corpo, para aquecer um líquido, para aquecer um meio, né? Então, o corpo, quando ele é queimado, ele libera calor. E a quantidade de calor que ele libera está relacionado com a sua caloria. Então, a gente fala que o amendoim ele é muito calórico, tá? Porque se você colocar fogo nele, você vai ver que ele vai ficar um bom tempo queimando. Então, ele libera uma grande quantidade de calor, por isso ele é calórico, tá? Você pega um grão de arroz, coloca fogo nele, ele vai queimar, tá? Se ele demorar mais, ele vai doar mais calor para o meio, então ele libera mais energia, ele é mais calórico. Então, o significado de caloria do alimento é equivalente à quantidade de calor que ele libera na sua queima, certo? Por isso a gente tem essa relação, que 1 caloria equivale a 4,2 joules, certo? Gente, toda vez que um corpo recebe ou perde calor, tá? A gente pode estar trabalhando nas duas situações, esse corpo ele pode variar a temperatura ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que o corpo recebeu calor, ele vai variar a temperatura. O corpo perdeu calor, ele vai variar a temperatura. Nem sempre, tá? Ele pode sim estar variando a temperatura, como acontece em muitas vezes, né, em muitos casos, mas ele pode também, gente, estar mudando de estado físico. Então, quando você pega um gelo que está derretendo de fora da geladeira, ele está recebendo calor para derreter, tá? Então, a gente tem duas situações quando um corpo recebe calor. Ele pode sim mudar a sua temperatura, como ele pode não mudar a temperatura e está mudando o seu estado físico. Então, ou ele muda a temperatura ou ele muda o estado físico. Se ele estiver mudando temperatura, a gente fala que ele está recebendo um calor que é chamado de sensível. Lembrando que se ele muda a temperatura, ele não vai estar mudando de fase, de estado, tá? E quando ele não está mudando temperatura, mas está recebendo calor, esse calor vai ser chamado de latente, então ele tem mudança de fase. Então, simplificando, calor sensível, corpo muda a temperatura. Calor latente, corpo muda estado físico, tá? Gente, se ele estiver mudando de estado, tá vendo? Ó, sólido para o líquido, a temperatura fica constante. Mudando de estado, temperatura constante. Se ele não muda de estado e recebe calor,
a temperatura está variando. Então, quando a temperatura está mudando, tá vendo aqui, ó, ele se encontra num único estado, tá? A partir do momento que ele está passando de um estado para o outro, ele mantém a sua temperatura constante, beleza? Mas, gente, como eu falei para vocês que eu vou dividir por partes, a gente vai começar primeiro com calor sensível, tá? A gente vai discutir primeiro o calor sensível, que é aquele que você doa calor para um corpo, né? E ele vai variar a sua temperatura. Então, vamos lá, gente. A fórmula, na verdade, é o Q macete, famoso Q macete, para a gente guardar, tá? Q macete. O Q é a quantidade de calor sensível que o corpo vai receber ou que o corpo vai perder. O M é a massa do corpo. O C é o calor específico, tá? Lembrem desse nomezinho que ele é muito importante, calor específico. E aqui eu tenho a variação de temperatura. Então, só tem sensível se tiver variação de temperatura. Lembrando que massa, calor específico e variação de temperatura são diretamente proporcionais à quantidade de calor. Então, o corpo de maior massa, com certeza, vai precisar de mais calor para aumentar a temperatura. O calor específico, gente, é representado pela substância. Então, por exemplo, o metal, ferro tem um calor específico, cobre tem um calor específico, madeira tem um calor específico, tá? Vidro tem um calor específico, água tem um calor específico. Então, cada substância vai ter uma facilidade ou uma dificuldade maior e menor de receber calor, né? Então, essa relação está representada pelo Czinho, que a gente chama de calor específico. E o ΔT, com certeza, a variação de temperatura, tá? Gente, dados importantes dessa fórmula. Se aumentou a temperatura, ele recebeu calor. Toda vez que recebe, o Q é positivo, tá? Agora, olhando a matemática, o sinal fica positivo quando ele recebe, certo? E o sinal fica negativo quando ele perde, cede calor para um outro corpo. Então, a temperatura dele vai diminuir, beleza? Então, sempre observando esses sinais aí. Agora, gente, aqui só uma curiosidade para vocês. Aqui eu tenho uma tabela mostrando para vocês o calor específico, tá, de algumas substâncias. Água, álcool, chumbo, ferro, gelo, vidro, tá, vapor. Então, olha lá, gente, a água é um dos maiores reguladores térmicos que a gente tem. Então, por que a Terra não tem variações bruscas de temperatura como acontece na Lua, como acontece em Marte? Porque aqui a gente tem água no estado líquido e a gente tem uma grande quantidade de água no estado líquido, tá? O nosso corpo, por que o nosso corpo consegue regular, manter uma temperatura, né? Porque a gente tem uma grande quantidade de água que consegue funcionar como um regulador. O que significa isso, gente? Corpos que têm um calor específico muito elevado são corpos que têm dificuldade de aquecer e têm dificuldade de resfriar, tá? Então, eles fazem com que não tenha grandes variações de temperatura. Então, a água, ela demora muito para aquecer, ela precisa de muita energia para aquecer, como ela precisa perder muita energia para resfriar, certo? Por isso, o calor específico dela é alto. Agora, se eu pensar o álcool é quase a metade. Então, quer dizer que ele vai aquecer muito mais rápido e resfriar muito mais rápido do que a água, tá? Olha os metais, gente. Se eu pegar aqui ferro, 0,11, ele aquece muito, muito, muito mais rápido do que a água e resfria muito, muito, muito mais rápido do que a água, tá? Pega o vidro aqui, 0,2, ele aquece muito mais rápido e resfria muito mais rápido. Então, tá vendo, gente? Das substâncias que a gente trabalha na natureza, a água é aquela que tem o maior calor específico. Então, ela é um excelente regulador térmico. Ela não deixa que eu tenha grandes variações de temperatura. O que vai acontecer em materiais que têm um calor específico baixo. Então, olha o exemplo clássico. Quando você vai à praia, água e areia, tá? A água do mar, durante o dia ela tá fria, à noite ela tá mais quente do que a areia. Por quê, gente? Durante o dia, a areia esquenta muito rápido, né? E quando anoitece, ela esfria muito rápido. Isso quer dizer que ela tem um calor específico baixo, tá?
Exemplo, você vai lá e coloca no micro-ondas um prato em que você coloca arroz, uma carne e um purê de batata. Aí quando você tira do micro-ondas, você fala assim, nossa, a carne tá quente, o arroz tá frio, o purê tá frio, tá? Ou o arroz e a carne tá quente, o purê tá frio. Por quê? Todos receberam a mesma quantidade de calor. O que está acontecendo para um ter aquecido mais que o outro? O calor específico, tá? Aquele que aqueceu mais, né? Aqueceu mais rápido, tem um calor específico baixo. Aquele que demorou mais para aquecer, não conseguiu aquecer igual o outro, ele tem um calor específico alto, tá? Olha um outro exemplo. Você coloca no fogo uma chaleira, né, de alumínio, de inox, com a água para fazer um café. Passa um tempinho, encosta no metal, encosta na água. O metal vai estar mais quente, por quê? Ele aquece com mais facilidade, tá? Então ele precisa de menos energia para aquecer do que a água. Então isso é o que representa calor específico, certo, gente? Representa a substância. Mudou a substância, muda o calor específico. Outra coisinha que vai aparecer também para vocês é o que a gente chama de capacidade térmica. O Czinho, pequenininho, minúsculo, é o calor específico. O Czão, o C maiúsculo aí, é o que a gente chama de capacidade térmica. Qual que é a diferença de um para o outro, tá? Em termos conceituais, eles são muito parecidos, né? Vai demonstrar quanto de calor o corpo precisa para variar a temperatura, tá? No entanto, gente, a capacidade térmica, ela vai analisar a substância e a massa. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu tenho 1 litro de água, eu tenho 20 litros de água, tá? Tem o mesmo calor específico? Sim, porque é água e água. Calor específico só me interessa a substância. Mas tem a mesma capacidade térmica? Não. Eu tenho um recipiente com 1 litro e um recipiente com 20 litros de água. Quem tem maior capacidade térmica? O que tiver maior massa. Então, se eu quiser calcular a capacidade térmica, o que eu vou fazer? Pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, tá? Então, capacidade térmica, eu identifico a massa e o calor específico, tá? E a substância. Calor específico, a gente só fala sobre a substância. Então, ó, capacidade térmica, gente, é uma característica do corpo. Calor específico é uma característica da substância. Ou seja, capacidade térmica eu preciso analisar o corpo, tá? Ah, é um metal de qual massa, né? E o calor específico? Não me interessa o corpo, só me interessa se é um metal. Beleza, galera? Então, fiquem atentos quando aparecer um ou outro aí. Capacidade térmica é M vezes o C, ou seja, massa vezes calor específico. Joia? Ok? Gente, olha esse exemplo aqui. Eu falo para vocês que eu tenho uma batata recém-cozida e ao ser retirada da água, ela demora para se esfriar. Gente, demora. Se demora para esfriar, ela também demora para aquecer, né? Corpos que vão demorar para aquecer e vão demorar para resfriar, eles têm o quê? Alto calor específico. Lembrem da água. Ela tem um dos maiores calores específicos das substâncias que a gente tem na natureza, tá? Então, ela demora para aquecer, ela demora para resfriar. Então, se tem dificuldade para variar a temperatura, tem alto calor específico. Uma justificativa possível para esse fato é alta condutividade térmica, alto calor específico, baixa capacidade térmica e baixa quantidade de energia. Gente, alta condutividade térmica, isso a gente ainda vai falar lá na apostila 2, tá? Que é a facilidade de trocar calor. Então, quem tem alta condutividade térmica tem facilidade de trocar calor. E ela não, ela demora para esfriar, então ela não tem facilidade de trocar calor, tá? Alto calor específico, sim, essa é a nossa resposta. Corpos que têm alto calor específico demoram para esfriar, demoram para aquecer, tá? Baixa capacidade térmica. Gente, a massa é a da batata, né? E capacidade térmica é massa vezes calor específico. Se ela tem uma baixa capacidade térmica, ela tem um baixo calor específico,
tá? Se ela tivesse baixo calor específico, ali ia aquecer rápido.